E aqui estamos. É verdade que já estamos de regresso para mais uma temporada. Isso já aparecem as séries da Netflix. Mais uma temporada de 30 minutos com. Desta vez vamos viajar até Braga para uma cara sorridente e de barba para barba. É mais ou menos a tua é um bocadinho diferente e maior que a minha, mas não estamos aqui para medir barbas. Mas estamos aqui para te fazer uma primeira pergunta, porque eu faço sempre uma pergunta diferente do resto, e eu pergunto-te se, quando entraste para a rádio, porque já vamos falar sobre isso em detalhe, se também foste entrevistado pelo, neste caso, o José Saragoça, e que te disse, ou pelo menos olhou para o teu nome e viu lá, então este é Pechincha, isto é já para fazer o contrato. Portanto, Exato. Chegou-se à conclusão que eras uma Pechincha e tinha que se aproveitar, não é verdade? Bem-vindo, sei que estás em Braga, aqui perto de Évora, por aquilo que se vê na ligação, estás aqui ao meu lado, é como se estivesse aqui sentado comigo a conversar. E aquilo que eu te lançava de desafio, e depois dar as boas-vindas depois desta introdução, eu queria só perceber, Pedro, como é que era a tua vida, podemos dizer, em nível de Évora, vamos antes de ir para a rádio, mas tu foste nascido, crescido e vivido, podemos dizer, sempre em Évora. Podemos começar por aí, Pedro. Conta-nos lá, pelo menos, a tua ligação a Évora, para depois irmos então até Braga. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro de tudo, obrigado por teres-me convidado e ser também aqui acho que sou o primeiro da segunda temporada, não é? Verdade. É uma honra. Realmente também eu faço parte de um grupo de amigos da Rádio Jovem que se enquadra bem numa segunda temporada, porque a primeira temporada foi VIP, okay. Não é? Ainda faltou alguns VIPs na primeira temporada. Tens que os caçar agora. Mas estamos a começar bem, com um VIP também, vá, mas pronto. Olha, pronto, eu nasci, cresci, estudei, fiz toda a minha carreira até à universidade, ainda trabalhei em Évora até há cerca de 12 anos, portanto fiz toda a escola, toda a universidade também fiz em Évora, comecei depois a trabalhar aí na Kemet e na Epcos, na Taiko e na Epcos, e depois surgiu uma oportunidade, há cerca de 12 anos, para vir para Braga e assim foi. Vim para aqui por uma empresa do ramo automóvel. É isso. Mas eu ia-te perguntar, foste atrás de saias para Braga ou foste à procura ou foste atrás de trabalho? Não, eu trouxe as saias comigo, portanto a Teresa veio comigo, estamos juntos há 30 anos, conheci-a aí, ela é de Évora, e decidiu seguir o meu caminho, veio-me acompanhar e está aqui comigo. Não vim atrás de saias, vim atrás de oportunidades. E não havia nada mais perto, isto é, passamos ali por Leiria, passamos por Fátima, enfim, passamos por tanta zona. É uma história engraçada, porque quando estava na Kemet, um dos meus chefes americanos começou-me a assediar para ir para a China. Havia uma controla da China, é perto. Da Europa e o caraças, e comecei, você tem que ir para a China. Mas um gajo com aquela idade quer crescer na carreira e eu já estava por tudo. E, entretanto, surgiu esta oportunidade e eu e a Teresa estávamos a pensar, a refletir como é que seria a nossa vida no futuro e disse, Teresa, e isto era no verão, Teresa, decide, ou vamos para a China ou vamos para Braga, não é? É a mesma coisa, isto é praticamente a mesma coisa. Ela escolheu Braga, não é? Que é mais perto. Agora, se dissesse China, como é que era? Estavas pronto também? Na altura estava. Hoje já não ia. Vá lá. Mas na altura ia. Vá lá não ter dito, olha, há uma vaga na Lua, vamos para a base aérea na Lua, e também ias, pronto. Tive que mudar de empresa, não é? Foi o que me aconteceu também. A China não era certo, mas já mandavam a falar nisso. E esta oportunidade era mesmo muito, muito, muito boa. É uma empresa muito, muito conceituada a nível nacional e global e foi uma oportunidade enorme e estou satisfeitíssimo de estar aqui. E com layoff, sem layoff, com Covid, ou Covid ficou à porta, não toca em Braga, como é que é? Passou por todas essas fases. Sabes como é que é a indústria automóvel? Uma indústria muito agressiva, já passámos a crise de há 10 anos atrás. A crise financeira teve um grande impacto também na empresa. Esta crise também teve um impacto na empresa. Portanto, os construtores a nível europeu fecharam todos e nós tivemos que fechar também. Fizemos layoff, estamos em teletrabalho, ainda alguns colaboradores, sendo uma indústria de ramo automóvel, de operativa do ramo automóvel, os operadores não poderão estar em layoff, mas todos os trabalhos que podem fazer layoff em teletrabalho, todos os colaboradores que possam fazer teletrabalho estão em teletrabalho. Portanto, passamos tu fazes o quê? Desenhas peças? Já agora? Exato. Não. Eu vim para aqui como diretor financeiro da empresa, entretanto tive Exato, Pechincha, diretor financeiro. Entretanto tive alguns
Simons a nível global e europeu, e neste momento há 3 anos, 3, 4 anos, voltei à fábrica como diretor de logística. Neste momento sou diretor de logística da Aptiv, aqui em Braga. E a Teresa, que eu já ouvi falar nela, não a conheço, noutra altura iremos conhecê-la, mas a nível de trabalho, o que é que a Teresa também faz? Pronto, a Teresa trabalhava aí, trabalhava na Kemet, ela também era professora de Biologia e Geologia. Quando veio para aqui, continuou a concorrer como professora, não conseguiu colocação e decidiu nestes últimos anos estar em casa, cuidar dos filhos. Muito bem. Está em casa e eu dediquei o tempo à minha carreira, portanto tive a liberdade para poder crescer a nível profissional com a grande ajuda da Teresa. Portanto, a Teresa ajuda-me a saber eu crescer. E falas-me em filhos, não me falas em filho, me falas em filhos, estamos a falar já de um rancho de quantos alentejanos de Braga. Exato, temos um alentejano, é o Ricardo, e temos 2 minhotas de Braga, que é a Sara e a Marta. A Sara com 7, a Marta com 9 e o Ricardo com 15 anos. Fantástico. E como é que é? Braga e Évora muito parecidos, tem tudo a ver, um alentejano dá-se bem em qualquer lado, eu já sei disso, mas isso é como é que é a vida em Braga? Nós damos-nos bem em qualquer lado. Sabes como é que é o pessoal do Norte, né? Muito festivaleiro, gosta muito de farras e de festas, e isso nota-se e sentimos isto. Há muitas festas, no verão era este ano, não por causa aí do Covid, é fogo de artifício, é festas, é arraiais a toda a hora. No entanto, para termos uma relação mesmo muito amistosa, como tenho com muitas pessoas aí de Évora, aqui é mais difícil de consolidar esse tipo de amizades. Tenho muitas amizades aqui, mas curiosamente não são pessoas de Braga, são pessoas do Porto, pessoas de Lisboa, pessoas de Coimbra, é assim. Mas são, da experiência que eu tenho, são pessoas sérias, pessoas para a vida. Sem dúvida. Haverá outras zonas que deixam assim um bocadinho a desejar, mas isso não fica para a nossa conversa de agora. Então, Pedro, agora vamos falar, então, sim, finalmente foi feita uma introdução de 7 minutos para falarmos de ti. E agora queria que falasses da rádio, isto é, tu nascido, vivido e crescido em Évora, e de repente vais parar à Rádio Jovem, pergunto-te como, porquê. Eu estava na brincadeira a falar do Zé Saragossa, mas não devo falhar aqui quase nada. Por acaso falhaste. Porque ainda bem! Ei, fixe! Finalmente! Fui para a rádio após a Lei da Rolha, não é? Logo abriu no Pátio do Salema, ainda estava meio em construção, com o Espírito Santo a fazer aquelas divisórias todas, e eu fui como técnico de som, portanto não era preciso ter uma boa voz, nem precisava... Mas já eras técnico de som noutras vidas? Era um miúdo, era um puto que estava no 9º ano, que tinha um colega meu, que eu não me lembro o nome, ele era irmão de um diretor, mas não era do Saragossa, nem da Sara, nem do Gafanhoto, era de um gajo que era polícia, e que também era diretor, Oliveira. E eu não me recordo. É capaz. Não sei, Era um gajo que era polícia quando... Sim. E ele era diretor, aparecia só aí de vez em quando, e eu era colega do irmão dele, e nesse verão, era miúdo, já brincava com transistores, a fazer emissões de rádio realmente piratas, mas só com a distância ali para o meu bairro onde eu vivia, onde tinha uns discos dos Pink Floyd e tal, e tentava que alguém ouvisse aquilo, ninguém ouvia, só um amigo ou dois que dizia que fazia aquilo, e tinha esse bichinho. E o gajo disse-me, a rádio vai abrir, precisa de pessoal lá para fazer a técnica, e eu ofereci-me e fui com ele. Já na altura eram meus amigos, pessoas notáveis daí da Rádio Jovem, que eram o Pasadinhas e o Barrigoto, que entraram depois de mim para a Rádio Jovem. Eu entrei como técnico, mas eles depois entraram por outros mecanismos. E assim foi, entrei como técnico. Depois sabes como é que é? Um gajo está a fazer a técnica, quando há falhas, lá tínhamos nós que ir fazer também programas, e foi assim que eu comecei a fazer programas. Não foi necessário fazer nenhum teste, porque se tivesse feito, certamente não tinha entrado, porque não tinha voz, não tinha mesmo futuro nisso. Foi mesmo e qual era o interesse nessa altura, vamos dizer assim, a nível da técnica, qual era o interesse? Era fazer com que o botão não batesse mais do que no limite do vermelho, ou eras como nós ali no 16, que não podia baixar do vermelho, tinha que estar sempre no vermelho? Red line. No fundo, aquilo era aquela euforia toda de meter os jingles, põe cassete, tira cassete, ali na parte dos fusos horários, das notícias. Era isso que dava ali alguma alegria. Mas o que depois começou a dar mesmo interesse era também fazer programas de rádio, porque depois começam a entrar pessoas que hoje são meus amigos e faziam um programa de rádio. Eu comecei também a fazer alguns programas e depois acabei por fazer programas, e alguns deles, digo eu,
com alguma notoriedade, não sei muita, né? Não como alguns programas conhecidíssimos como o teu, que é notável, e outros programas que aconteceram na rádio, mas alguns Fala-me programas... desses programas, fala-me lá dessas tuas memórias de fazeres esses Olha, programas. Era noite, de dia, hora de o almoço? o truque para entrar foi, para fazer um programa a sério, o truque que eu usei na altura foi submeti um projeto para fazer um programa das 8 às 9, diário, segunda à sexta, Da que manhã, era ok. não, da noite, da noite. Ah, da noite, 20, 21, ok? Exato, que era o CEA e a Jovem. O CEA era o Centro de Estudos de Aves e Fauna Ibérico, que eram uns gajos que olhavam aves, e ainda conhecia alguns gajos lá, mas não percebia nada de aves. E então meti um projeto, porque assim metia ambiente, cultura e tal, e tinha, com esse projeto sabia que ia entrar. Mas fazia o programa de rádio e nunca falei de um pássaro, nunca falei de nada disso. Aquilo foi uma estratégia para entrar nos programas. Mas depois fiz outros, mais, pronto, esse foi para entrar, mas fiz uns programas porreiros, fiz com o João Carlos Maia, um que se chamava o Sim, o João Concílio dos Maia, certo, Deuses. certo. Já não o vejo há Concílio algum dos tempo. Deuses, também não, portanto, também Concílio não. 13? Concílio dos Deuses. Era assim mais música mais Dos deuses. alternativa, mais alternativa. E depois comecei, fazia também alguns fiz alguns com o Pasadinhas, mas era a segunda linha, que o Pasadinhas aglutinava o sucesso. Ele era realmente, era e é uma pessoa notável a nível de rádio. E depois um programa que me deu realmente prazer fazer foi o Outro Consumo, que era um programa de sábados Outro das 10 consumo. o Outro Consumo, que era das 10 à meia-noite, das 22 às 24, sábados, que era um programa que começou com música alternativa, mas aquilo depois convergiu para um programa de heavy metal. Portanto, era um programa de metal que o Saragossa testava aquilo, mas como aquilo tinha alguma receptividade a nível de crítica, a nível de até nacional, que se tivemos uma vez uma crítica no Blitz, feita por António Freitas, um bocadinho no jornal assim, mas o Espírito Santo depois dizia-me, pá, gostada do que tu passas, pá, mas tu tens bom feedback, pá, olha, vai ter que Os ser... gostos musicais do Espírito Santo tinham sempre um bocadinho a desejar, vá, mas Sim, pronto. mas pronto, ele aceitava, e depois também recebíamos maquetes, pá, cassetes de gajos de grupos de heavy metal, a gente fartava-se de passar aquilo e o pessoal gostava, pá, era um programa assim de heavy metal. E Olha lá, pronto, e foi assim. e falas-me só em nomes de indivíduos do sexo masculino da rádio, tu não tiveste nenhum tipo de experiência de fazer programa ou de lidar com algum do sexo feminino? Não. Lembro-me, por As exemplo, músicas eram demasiado aceleradas para ser muito femininas, é isso? acelerado. Mas lembro que as meninas faziam programas espetaculares. A Sandra Neves, quando fazia programas, eram programas a sério. Ela levava aquilo tudo estruturado, programas preparados. Ela uma vez fez um programa também, uma coisa parecida com a tua, que foi rodou com todas as pessoas da Rádio Jovem e fez um programa dedicado à pessoa. Bem, aquilo até entrevistas aos meus pais fez e aos meus amigos. Aquilo foi emocionante. Aquilo Até o parecia aqueles Cinza, o programas João que Cinza havia. também fez isso também. Tenho essa memória de ter ido incomodar os meus tios, que foram bem pagos para dizerem bem de mim. Enfim, mas isso já são outras Exato. histórias, mas enfim. E pronto, a Sara Martins também fazia programas espetaculares, estruturados, pá. Eu realmente faço parte desta segunda temporada, que era realmente um amador. Se a gente for ver, a Rádio Jovem começa com uma rádio pirata, depois passa a uma rádio amadora, quando sai a lei da rolha, mas depois foi-se profissionalizando, e quando a rádio foi-se profissionalizando, o meu espaço cada vez foi sendo mais pequeno, e acabei por sair, quando estava na universidade, mais ou menos. Comecei a trabalhar e também comecei por não comparecer para fazer programas, mas tenho tantos amigos aí que nem passa para a cabeça. Pois eu sei, eu tenho a certeza disso. Ó Pedro, e daqueles episódios que tu contas aos teus filhos, sentas dos 3 ao teu colo, explica-me lá que episódios é que tu contas relacionados com a vida da Rádio Jovem. Muitos deles não posso contar, não é? Nem Claro, aos meus mas podes filhos, contar aqui que eles não vão ouvir, não, ninguém não. vai ver. Isto é uma conversa só nós os dois, mais ninguém. Grandes experiências que tive foi na Rádio Jovem. Uma coisa interessante foi as entrevistas que fazíamos. Portanto, tive a oportunidade de entrevistar o João Bardella, dos Sitiados, o gajo do Estrovante. Entrevistávamos toda a gente. Eu andava muito com o Pasadinhas na altura a entrevistar, claro, lá está ele sempre numa linha mais da frente, mas dava-me esse prazer. Então hoje tenho
muitas vezes aparece grupos que ainda hoje estão no ativo e eu digo, já entrevistei este gajo, e eles ficam todos orgulhosos a saber que pelo menos, olha, já os entrevistei. Isso é uma parte boa daquelas que eu conto. Há outras partes que não posso contar. Mas Reparem, se contares também ninguém te vai chatear, ninguém se não, vai zangar contigo. E eu estou à espera, trouxe daqui, paguei-te bem para isso, para me dizeres alguma coisa dessas, não é? Reparem, eu vou para aí quando estava no nono ano, devia ter 14, 15 anos, portanto tive daí até aos 20 e tal anos, portanto a minha adolescência confunde-se muito com a rádio jovem, então todas as histórias da adolescência Deixa-te malucas, histórias, deixa-te andares à volta, venha de lá essa história, vá. sei lá, histórias. Por exemplo, ouvi a Sara Martins a dizer que protegia muito a malta jovem na direção, que a gente éramos um bocado irreverentes, né? Fazíamos um bocado de loucuras. Lembro-me uma vez estar num programa com o Pasadinhas e o Pasadinhas encontrou um amigo dele que era o Carlos Gamboa, que o gajo era de Almada e tinha uma banda punk. E o gajo, e a gente convidou e fomos fazer uma entrevista ao gajo na Rádio Jovem. Mas o gajo era muito amarado da tola, pá. O gajo era meio punk, e o caraças, nós também tínhamos a mania que éramos meio alternativos na altura, então aquilo foi 2 horas de linha aberta, que aquilo era o vernáculo todo a sair ali em direto, e as músicas, pá, aquelas músicas de punks que não se percebia nada, mas depois era Via Bófia, e não sei o quê. Epá, aquilo depois, claro que aquilo depois deu asneira, pá, o Espírito Santo, ou o Dima, já não me lembro, queria-nos pôr na rua, pá, e acabar com a minha existência com o de Pasadinhas, pá, na Rádio Jovem, e a Sara aí, pá, sempre a intervir a nosso favor e a dar-nos as segundas oportunidades. Essa, por exemplo, foi uma, mas há outras, pá. Às vezes, Conta-me lá. a rádio era não era só uma estação que emitia música, aquilo era um ponto de encontro. Nós juntávamos-nos lá antes de ir para a discoteca e quando vínhamos da discoteca juntávamos-nos lá. À tarde juntávamos-nos lá, íamos fumar umas cigarradas, era lá, e etc, etc, etc. Uma vez eu e o Pedro, Pasadinhas... mas deixa-me lá perguntar-te uma coisa, não te esqueças, mas Não. deixa-me lá só fazer-te esta pergunta que é obrigatória e eu tenho que te fazer. Tu de certeza que não és da família nem do José Saragossa nem da Maria José? Não. É que são os dois únicos entrevistados que eu apanhei aqui antes de ti que não paravam quietos, aos saltinhos e aos pulinhos, e tu vais pelo mesmo caminho, ainda não paraste quieto, começaste ao pé da janela, andas-me a mostrar a casa toda, já vi a casa toda por completo, mas ainda não paraste quieto um bocadinho. Como estou com o telefone, olha, não estou aqui sentado, tive o dia todo sentado. Era apenas uma nota. É uma brincadeira e deixa-te estar à vontade. Desde que tenhamos internet, estás perfeitamente à vontade para andar a mostrar a casa, podes mostrar as outras divisões. Não, só para mostrar. Se quiseres também posso mostrar. Não, isso não vale a pena. Mas vá, continua então. Se lembras ainda do que é que estavas a dizer. Estava a falar de um episódio, eu, o Maia e o Pasadinhas, numa das noites da Rádio Jovem, pá, decidimos, o que é que vamos fazer hoje? Olha, vamos para Beja, para uma discoteca. E então temos no comboio, e às 8 ou 9 ou 10 da noite para ir para Beja para uma discoteca. Sei que chegámos à discoteca, pensávamos que aquilo, a notoriedade que tínhamos em Évora, eu não, mas o Pasadinhas já tinha alguma notoriedade, íamos a ter em Beja também. Chegámos à porta da discoteca, 3 marmanjos sem casal, ficam na rua, não entram, pronto, então tivemos que passar... Mas você sabe quem eu sou, e não sei o quê, sei que és um parvo, vai-te embora, é isso, qualquer coisa assim, à Beja, mesmo à Beja. Aquilo acho que chamava UFO, já não me lembro disso. Não entro nesta discoteca, ainda faz mal, vou para a outra, cara, não sei o que, o gajo disse no porteiro, então vai que está fechada. E a gente, ei, caralho, agora estamos lixa. Bem, fizemos uma direta, porque só havia comboio, depois no outro dia tivemos que fazer uma direta em Beja sem fazer nada. Depois ainda se aconteceram lá umas coisas, mas ficámos... Mas portaram-se bem ou portaram-se mal em Beja? O bem é deixarem-se dormir, o portarem mal são histórias para contar. Ficámos sempre acordados. Depois encontramos lá umas miúdas, umas amigas. Então tens histórias para contar, vá. E passámos a noite com elas sem maldade nenhuma, num jardim, que aquilo foi uma seca depois do caraças, pá. Mas estivemos lá a noite toda no jardim, à espera que chegasse a hora para virmos de comboio para cá, pá. Foi uma noite falhada, pá. Uma noite falhada, pá. Mas foi engraçado, porque também éramos irreverentes, passávamos para a cabeça a fazer coisas, fazíamos. Às vezes corria bem, muitas vezes corria mal, mas sempre. E conta-me lá, para não tomar muito mais do teu tempo, conta-me lá uma que não tenha corrido bem e que seja daquelas, mais uma vez, para rir, mas que só tu é que percebes, contas aos teus filhos, eles não percebem nada, nem à Teresa, ninguém percebe nada. Não me recordo assim de nenhuma que não tenha corrido mesmo mal. Por exemplo, uma vez
me correu menos bem. Emprestei a moto ao namorado da minha irmã, por exemplo, e o gajo foi apanhado e depois teve que pagar uma moto, teve que pagar a multa, isto também lá na Rádio Jovem, tive que ir à polícia e depois vim para casa com o papel da multa na mão e no outro dia para o Algarve com o Pasadinhas e com o Barrigoto e mais alguns colegas, e eu tinha que explicar ao meu pai que tinha uma multa da moto para pagar e ele tinha que me continuar a autorizar a ir para de férias com eles, mas correu bem porque depois acabei por ir. Mas pronto, lá veio uma descascazita do meu pai, mas no outro dia lá me deixou ir de comboio ou de autocarro, já não sei. Fomos para o Algarve. E as tuas últimas memórias em relação à rádio? As últimas memórias Ora bem, eu comecei a rádio no Pátio do Salema, quando saiu a Lei da Rolha, foi lá que comecei. Portanto, as minhas boas memórias que tenho é no Pátio do Salema, com os amigos, construção de amigos que tive. Há pessoas que ficaram mesmo marcadas para mim e que continuam a ser meus amigos, que construímos aí na Rádio Jovem. Depois, quando passou para ali para o pé do Jardim, eu ainda fiz lá programas, mas já era numa fase final da minha existência aí na rádio, mas as grandes memórias que tenho é mesmo as amizades e as noitadas que fazíamos aí, e as encrencas que nos metíamos, e a Sara Martins, e o Gafanhoto a safar-nos, e o Saragossa, o Dimas, e o Espírito Santo a dar-nos na cabeça. Éramos juventude, pá, que fizemos da Rádio Jovem a nossa pisar o fio da internet, por isso a trazer este remix. Acontece. As ligações de Braga aí são muito longas. É de pisar o fio. Olha lá, Pedro, então, mas e conta-me lá, quando decides ir para Braga, já não estavas na rádio? Não. Não, já tinhas saído, é isso? Já. Não foi tão difícil? Não. Sabes, eu deixei a Rádio Jovem, quando eu te disse, na fase que a Rádio Jovem começa a tornar mais profissional e começamos a ver pessoas como o Barrigoto, o Pasadinhas, o Oliveira, a trabalharem na rádio, a receberem, a terem os seus vencimentos na Rádio Jovem. Eu segui outro caminho, estava a acabar a universidade, comecei a trabalhar e nunca me profissionalizei, nem tinha competências para isso, não é? Mas nunca me profissionalizei. Então, quando a rádio começa a ficar mais profissional, eu começo a abandonar a rádio, apesar de continuar a ir visitar os amigos da rádio, porque depois do Jardim Público ainda foram para a Rua do Muro e lembro perfeitamente de ir lá muitas tardes, passar tardes com o pessoal lá, beber uns cafés, fumar umas cigarradas na altura, quando fumávamos muito, agora já quase ninguém fuma. Fumávamos lá umas cigarradas, batíamos ali um papo e era ali que tinha muitos amigos, continuava a visitar. E nunca ninguém se lembrou de seres o enviado especial da Rádio Jovem para Braga, para poderes ser lá a ponte e fazeres alguns apontamentos de lá? Não, porque eu venho para aqui há 12 anos e a Rádio Jovem já estava também já numa fase, eu não sei, já não me lembro quando é que o Espírito Santo acabou por vender a rádio, não é? Não sei, mas já a rádio, não, nunca me passou pela cabeça. Eu nem eles se lembraram. Não tinha esse jeito. Não. Fiz uma vez direto. Às vezes pelo telefone podes conseguir algumas coisas engraçadas. Lembro-me de fazer uma vez um direto de Benidorm, nesse espírito, e fui passar férias com os meus pais. E então, um sábado à noite, o programa acho que também era do Rui, ou acho que era do Pasadinha, fazer lá um direto sobre a noite de Benidorm. Portanto, foi o único direto que fiz, foi de Benidorm, para dizer que isto é uma loucura, estas tecas aqui, é o house, é o não sei o quê, não sei o que mais, e estão abertas até às tantas horas, e as bebidas favoritas é esta e aquela e tal. Mas daí não tinha jeito para isso, pá. Não tinha jeito. Eu gostava, nem tinha jeito para ser radialista, eu gostava mesmo de música, e hoje ainda gosto, e era de passar os meus gostos musicais para ir no éter da Rádio Jovem, e era isso. E o que é que tu ouves hoje em dia? Vá, conta-me lá. Continuo com a mesma linha. Olha, hoje em dia as bandas preferidas continuam bandas de mais pesadas, de heavy metal. Gosto muito de Dream Theater. Atualiza-nos lá um bocadinho sobre isso. O que é que há agora de pesado no século XXI? Olha, o ano 2020. Uma das bandas que continua no ativo chama-se Dream Theater, que é uma banda de rock progressivo que aconselho. Depois um gosto que me despertou aqui em Braga, uma coisa mais para jovens. Fui ver um concerto deles ali no estádio do Dragão, quando estava já aqui em Braga, dos Muse, que me cativaram e que fiquei... Espera que pisaste o fio outra vez e... Dos quê? Dos Muse.
Muse, ok, excelente, muito Gostei, bem. gostei e começou a ser também uma das bandas que gosto. Portanto, como vês, na E parte nacional, rock. há alguma coisa nacional que te atraia? Algum projeto? Se te contar que gosto de bandas como os Moonspell, como os Bizarra Sim. Locomotiva. É o que estou à Às vezes, espera de ouvir. pois é, aquelas coisas que existiam na altura e que Bem. hoje ainda continuam no ativo, e se forem um concerto aqui perto ainda os vou ver, sim. Falta só deixar crescer o cabelo, ou hoje em dia, no século XXI, o pessoal do Não, heavy e tudo mais já não usa cabelo grande. Quem tem não, cabelo nunca grande deixei. agora são os É verdade. dos pops da Coreia do Sul. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Nunca deixei crescer o cabelo e a barba também é coisa recente, foi coisa do confinamento. Nunca deixei crescer o cabelo. Eu acho que não é preciso termos uma aparência de metaleiro para gostar de heavy metal. Pois, exatamente. Havia sempre esse estigma em cima de que tinha que ser assim, e calças pretas, roupa preta, bem, enfim, mas isso Não, é para não quem era é preciso. apreciador, não está dependente dessas mesmas situações. Muito bem, Pedro. Então, para terminar, perguntava-te aqui em relação a regresso a Évora. Tu pontualmente vens à mesma, tens aqui família. Eu conheço aqui alguma família pechincha, não sei se será essa. Claramente, se conheces, são meus Ok. primos. E regressas aqui, vens Sim, passar vou aí. férias. Nós daqui passamos férias no Norte ou no Algarve, tu é o contrário, Exato. vens passar férias a Évora, é E isso? veio, olha, nos últimos 2 fins de semana, não, e aí desde fevereiro, por causa do confinamento, nesses últimos 2 fins de semana estive aí. Antes do confinamento, vou regularmente, todos os meses, vou passar um fim de semana aí para ver os pais, os sogros, E és os capaz amigos. de metes-te à estrada ou apanhas o comboio, que é aquilo que eu, Não, se não fosse meto eu mais para para Braga, era o que faria. Não, meto-me sempre à estrada, faço já direto, são 450 km, 3 horas e 45 minutos, está tudo contadinho. Nunca fui multado até ao fim de semana passado, fui apanhado a Portanto, 161 km, foi a primeira vez, distraí-me, com o dia numa reunião no carro e distraí-me e passei o limite e pronto, olha, onde é foi que a foi? Já primeira. agora ensina-nos lá, que o pessoal agora anda em viagens É nesta fácil, altura. é ali antes no sentido norte-sul, antes da Sim, estação de serviço de Leiria, eles estão ali numa ok. saída ali de Alcobaça, estão ali, tiram as velocidades e depois metem um carro ou uma moto para te mandar encostar, entras na estação de serviço de Leiria e pagas os 120 euros por 161 km hora que vais e tiram-te 2 pontos da E tu, carta. e tu ias mesmo a 161 ou explica-me lá um bocadinho? Porque há aquela Não, não, teoria... quer dizer, eu não sei a velocidade que ia porque ia distraído, porque tinha acabado de entrar numa reunião, Não puseste mas em cruise control nem nada? Não pôs cruise eu control? ponho sempre em 150, mas distraí-me mesmo, pá, porque uma reunião urgente, entrei no telemóvel e eu com o Waze aberto e sabia que a polícia poderia Sim. estar ali, mas distraí-me, carreguei no acelerador, provavelmente ali naquela descida e pronto, fui apanhado pela primeira vez, mas já não me apanha mais. E o Waze funciona ou não? Já agora conselhos, que isso é sempre Funciona, importante nestas conversas. Funciona? funciona belíssimamente, pá, o Waze já me safou de algumas multas. E avisam-te, e estavam-te a avisar, atenção, que está aqui o radar, está aqui tu, eles estão Eu enganados, nem sabia, sequer vou olhar para ali porque estão enganados. é que fui parvo que desliguei aquela porcaria, pá, se não tivesse desligado tinha poupado 120 horas. É que eu também fui ao norte agora, aproveitando uns dias, e fiz a experiência de ir a 149, foi o que me disseram, cruise control. Não tive problema nenhum, não sei se será verdade ou não. É Se é um verdade, mito, é. se meteres o controle 150, eles depois também ainda descontam. Não mandam parar a mais não te mandam parar a mais que 150, não. Porque eles descontam sempre ali uns quilómetros, não há problema. É esse também o Exceto meu. aquele que anda mesmo na estrada, é que tu vais, e isso acontece também comigo, tenho a mania de acelerar, mania só, mas Exato. vejo um carro encostado a mim, deixa-me lá esticar aqui mais um bocadinho. Depois o que vem atrás estica mais um bocadinho, e tu aceleras também. Vamos lá ver este espertinho, pensa que me apanha, esticamos, e depois no fim é o radar que vem atrás. Também Pois, nunca me exato. aconteceu, mas há esses filmes no YouTube. Temos de ter cuidado. Pá, principalmente porque quando viajas com a família toda no Não carro e viajas tem. sozinho. E mesmo Não tem. viajando sozinho. Viajando sozinho, às vezes sou menos prudente, não é? Porque não levo ali as vidas da minha família e posso carregar mais um bocadinho, mas tenho sempre cuidado, porque temos que ter mesmo cuidado, porque a estrada é mesmo um sítio perigoso Mas de andar. há um está com bom piso, está bem construído e por Ah, acaso vinha a apanhar chuva e ia conseguir drenar facilmente, ao contrário de outras estradas de onde eu já vinha antes, mas a drenar bem a A1 está num bom está plano. sempre em obras, está sempre em obras, pá. Estou cá há 12 anos, pá, há sempre um trocito em obras.
Pedro, pergunta final. Jantar da rádio, és rapaz para cá ficar num fim de semana a ouvir de propósito, se houver, porque está combinado algo em setembro? Eu tento sempre e acho que tenho ido a quase, se não fui a todos, quase todos. Há um que até o Barrigoto disse que não tinha ido e lembro perfeitamente, já deve ter sido para aí há 9 anos. Acho que foi o último que houve e que não falhei. Esta história agora do confinamento e da distância social às vezes leva-nos a pensar se devemos arriscar ou não, mas vou fazer por tudo para estar aí, sim. Muito bem. Se tu vens de longe e fazes isso, os que cá estão têm que vir também. É o desafio que fica. E já esse que aconteceu há 9 anos, vim especialmente de Braga para o jantar. E se tu fazes, os de cá têm que fazer mais. Muito bem. Pedro, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Gostei de te ver. Estás bem. O nosso representante, então, do Alentejo em Braga, já sei que quando for para esse lado ou para a pista, que eu gosto muito do circuito Vasco Sameiro, mas também andar aí para o norte para alguma ocasião que haja. Ainda em fevereiro estive aí num rally aí bem perto de Braga, fui mais para o outro lado, era em Faf, mas quando for para esse lado, depois dou-te uma apita dela para nos encontrarmos e para me ajudares aí com os teus conhecimentos. Combinado? Jantaradas, vamos fazer uma jantarada. Pá. Quer dizer que costumas aparecer aqui na Falperra, é? A descida da Falperra. Não, por acaso não, a nível não, mas fazer o rally costumo ir, já foi 2 anos, eu nunca costumava ir, mas já é o segundo ano este ano que fui para Faf, portanto ali na zona do rally de Faf, que é a primeira prova do campeonato e tem valido a pena, e este ano valeu a pena também, que vieram pilotos de nível de gabarito mundial que estiveram presentes. Muito bem, Pedro, um abraço, fica bem, voltamos a falar e vai dando notícias, está bem? Obrigado. Até breve. Tchau. Obrigado.